Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos a mais uma videoaula e hoje nós falaremos sobre o romantismo, né? Introdução ao romantismo, né? Vimos anteriormente, né? Fazendo uma recapitulação, né? O primeiro momento que vimos, falamos sobre o trovadorismo, né? Esse período medieval, onde vão aparecer, né, a presença dos trovadores, das cantigas de amor, onde há a idealização da mulher, né, a mulher idealizada, inatingível, né, por ser casada ou por pertencer a outra classe social, onde o homem não teria com certeza acesso a ela, então vive aquele amor platônico, né, distante, né, a coita do amor, o sofrimento, a obediência, a idealização da mulher, né, como se ela estivesse num pedestal. O homem fica como se fosse um vassalo, né, a serviço, a comparação, né, é um vassalo. A cantiga de amigo, onde a mulher não é idealizada, né, diferente da cantiga de amor, né, existe o amor carnal. O homem vai embora, é chamado para ir para a guerra, então ele vai, né, enquanto isso a sua amada, a namorada, fica esperando, né, o seu retorno, né, ou então é abandonada mesmo, né, ela é abandonada e sofre, esperando o retorno do amor, né. A cantiga de escárnio, de maldizer, né, onde vão falar, né, dos hábitos das pessoas, mulheres que reclamavam que ninguém fazia uma trova para elas, né, e de maneira irônica, debochada, né, faziam as trovas, né, mas falando, ó dona feia, né, ou seja, fazendo críticas de maneira direta ou indireta, envolve essas cantigas. E vimos que as cantigas excedem o caráter literário, né, porque vão servir de documentário dessa época, né, dos costumes, e algumas coisas vão ser relatadas, né, que vão servir como vão exceder esse caráter literário, mas como um documento mesmo da época, né, os cancioneiros, as novelas de cavalaria, né, dentre esse percurso que nós vimos, né, falamos sobre o período clássico, o Renascimento, né, o humanismo, o homem como centro de todas as coisas, agora o homem é o centro de todas as coisas. Se no período medieval que predominava era o teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, né? Tudo era a vontade de Deus. Agora não, agora o homem ele se vê como a medida de todas as coisas, um ser pensante, uma mente em ebulição, ele descobre que ele é capaz, né, de pensar, né, de criticar, né, de questionar. Então agora ele se vê como a medida de todas as coisas. O antropocentrismo toma o lugar do teocentrismo, ou o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo, né? Fazendo um resumo da ideia de cada momento, de cada período que nós estudamos. Falamos do classicismo, né? Oriundo do humanismo, desse período em que o homem está em ebulição de ideias, né? O povo português se sente no auge, né? No auge da potência do homem, né? O homem capaz de criar, capaz de criticar, capaz de conquistar, né? Porque lá na frente vão haver as grandes navegações durante esse período, né? Então assim se vê o homem europeu, português, né? Até quando ele perde a guerra, né? E fica sobre o domínio espanhol. No final, sobre o domínio espanhol. Ok? E depois fomos para o Barroco, onde o homem vai retomar algumas questões do teocentrismo, né? Vai voltar a essa questão da salvação, né? De como seguir em frente,
né, vai ter essa dúvida de se seguir o tradicional ou tomar a sua vida da maneira que quer, né? Ele retoma lá atrás o teocentrismo, a questão da fé, de perder a alma, né? Então, nesse período, vão aparecer as imagens religiosas, né? Os textos, né? Que envolvem toda essa questão religiosa e o conflito, né? Vai aparecer a presença, o conflito que esse homem barroco vive, né? A presença de figuras de linguagem como antíteses, paradoxos, né? E, entre outros hipérboles, o homem barroco ele vai utilizar nos seus textos frases tortuosas, né? Essas figuras que eu acabei de falar, as figuras de linguagem, né? Principalmente a antítese e o paradoxo, vão aparecer nessas figuras, né? Então o homem barroco é aquele que vive esse conflito interno, ele vai viver esse conflito interior, né? E vai ser retratado nas obras, né? O período barroco, um momento onde também se faz presente, né, a questão da reforma contra a reforma. Seguindo em frente, depois do barroco, nós fomos para o arcadismo, né? O arcadismo, esse período, né, que vai iniciar falando da mitologia grega, né, onde existia um deus Pan, que dominava sobre um lugar chamado Arcádia, né, uma parte da Grécia, né, uma região da Grécia considerada legendária, né, e esse deus era quem dominava, né, essa região, né, e ali habitavam quem? Os pastores, e eles ficavam ali cuidando, né, se dedicavam à poesia, né, e à vida rústica, né, a vida simples, né, o homem Arcade ele vai fugir, o homem Arcade ele sai da cidade, vai para o campo, né, da cidade, vai buscar campo, né, um ambiente bucólico, né, que é ali que ele encontra, ele pensa, a ideia dele é que ali ele vai encontrar a espiritualidade, vai encontrar o equilíbrio. Então suas obras vão aparecer todas essas questões, né, vão envolver ambiente bucólico, tanto na arte, né, nos quadros, quanto na literatura, né. Um período considerado como século das luzes, né, presença aí do iluminismo, né, a questão da razão, da ciência, né, da filosofia, que vai provocar uma verdadeira revolução no pensamento desse homem, né? O homem da Arcádia, né? Surge a presença da burguesia como força socioeconômica e política também nesse período, né? E a questão do iluminismo, né? Que eles tinham como ideia que ele vinha para iluminar, né? Tirar o homem da ignorância, né? E para os iluministas, né, esse movimento, né, os meios que poderiam trazer a felicidade para esse homem, né, o encontro, né, da felicidade, equilíbrio, estava através do que? Da ciência, do progresso e da liberdade, né. Era esse tripé para o iluminista, né. Ele vai viver isso. Então o homem Arcade ele buscou o equilíbrio, né? É considerado um período neoclássico porque eles retomaram algumas questões, né? Lá do classicismo lá atrás, né? Tinham algumas inspirações, né? Baseadas no Renascimento, né? Eles propunham o retorno, né? De alguns modelos clássicos, então também foi considerado não só como arcadismo, mas neoclássico. Beleza? E agora sim, nós vamos falar sobre o romantismo. Eu fiz esse percurso para fazer uma revisão e saber como associar cada período, né? E ver o que está relacionado. E quando falamos aí do romantismo, falamos que o homem romântico, né? Existe o estado da alma do homem romântico, né?
Mas já de cara nós podemos confrontar em relação ao romantismo, antes de falar ali, entre o romantismo, né, que vai ser esse período após o arcadismo, com o arcadismo, né, algumas questões, né, que vão confrontar. Por exemplo, na poesia Árcade, né? Qual era o foco da poesia arte? Como era elaborada essa poesia arte? Árcade, como era a elaboração dessa poesia arte? Era através da razão, lembra? Eu falei das questões filosóficas, científicas, né? Então, as poesias árcades eram elaboradas através da razão. Agora, enquanto as românticas, que nós vamos ver agora, né? Vão ser elaboradas seguindo os próprios sentimentos do autor, né? O poeta romântico ele vai pôr para fora seus sentimentos, ele vai expressar os seus sentimentos sem se preocupar com fórmula, né? Sem se preocupar com regras, né? Então já é esse confronto entre o arcadismo e o romantismo, né? Que a gente pode perceber, né? Enquanto os árcades vinham para fazer oposição ao exagero, né, do barroco, né, as questões das frases tortuosas, excesso de figuras de linguagem, né, palavras rebuscadas, né. Agora o romantismo vem confrontar, utilizando a questão do subjetivismo, né, expressa aquilo que sente, enquanto o poeta Árcade ele vai elaborar através da razão os seus poemas. Para o poeta Árcade, a natureza, né? Lembra, o arcadismo, o homem foge para o ambiente bucólico, para a natureza, né? Então, para ele, né, a natureza é como um cenário, ela vai ser descrita como um cenário ou ainda como um adjetivo, né, como uma características para a beleza da mulher amada, para fazer referência a. Enquanto os personagens do romantismo em relação à mulher, que nós vamos ver, a idealização da mulher, né, da mulher e do amor, o romantismo, os personagens personificam a natureza. Não é um cenário, eles personificam, né? Eles vão funcionar como o quê? Como um tipo de exílio, um tipo de refúgio, né? Para esses poetas, né? Então a natureza, na verdade, vai refletir o estado de espírito do poeta romântico. É dessa maneira que o poeta romântico se relaciona com a natureza, diferente do Árcade, né? Então são alguns confrontos, né, entre o arcadismo e o romantismo, que nós podemos já perceber aí, né? Muito bem. Então vimos ali que o estado da alma do romântico, o estado de alma romântico, tem como característica o quê? Pelo amor à natureza, como falado, que a natureza para ele também é como fuga, né? Ele vai idealizar o seu estado de espírito, o seu interior também através da natureza. Se para o homem romântico está tudo bem, a natureza é bela, florida, ele vai desenhar, pintar, né, toda verde, né, florida. Agora, se ele não está bem, ele vai ver a natureza de uma maneira morta, né? Vai ver a natureza seca, né? Folhas caindo, secas, e assim é a expressão do homem romântico em relação à natureza. Então, o amor à natureza, a personalidade sonhadora, a liberdade, né? O subjetivismo, isso eu acabei de falar, né? Ele não vai seguir regras, né? Na hora de
produzir seu texto, ou seja, a liberdade. O saudosismo, né? Essa questão aí do saudosismo, né? Relacionado aqui à infância, ele vai relacionar seu texto à infância, saudosismo, né? De saudade, né? Então, obras que vão falar da infância, né? Vão ser relacionadas ao passado, né? Não só do passado do personagem, né? Do autor que ele cria, mas também da pátria, né? E de outras pessoas, né? Que eles terão lembrança, entes queridos, assim, eles vão construir, né? Os seus textos vão falar sobre isso, né? O culto à natureza já falei, né? Mas posso acrescentar em relação ao culto à natureza a questão da supervalorização, né? A supervalorização da natureza. Então, o homem romântico ele vai supervalorizar a natureza, né? E isso vai ser uma forma de exaltar, né? As terras brasileiras, né? Que também é característica romântica, né? A questão do nacionalismo, nós vamos ver mais à frente, a valorização da terra, a valorização do índio, né? Vai aparecer algumas figuras nas obras românticas, né? Como Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, né? Vão aparecer nas obras românticas, ok? Então estamos vendo aqui mais ou menos algumas coisas, algumas questões que envolvem, né? Para introduzirmos a ideia do romantismo, né? Esse confronto com o arcadismo, né? De posicionamento, a maneira que cada um se posiciona em relação à natureza, né? Para termos uma ideia, né? O arcadismo como cenário, né? O homem romântico como refúgio, como expressão da sua alma também, né? São essas as características que podemos ver. Então, desse século XIX, vivendo toda essa realidade, né? O estado da alma do homem daquela época, né? O amor pela natureza, né? O homem de personalidade sonhadora, né? O homem que utiliza a liberdade criadora, o saudosismo, a emoção, né? Vai surgir aí, né? O romantismo, né? O estado de alma romântica vai trazer o surgimento do romantismo, e do romantismo temos aí como principais características, né, do romantismo o objetivismo e o individualismo, né? O nacionalismo, a evasão e a idealização da mulher e do amor, né? O objetivismo, né? O subjetivismo, aliás, o objetivismo é o realismo. O subjetivismo, né? Que vai trazer, né? Para esse homem romântico, né? A questão de viver o seu mundinho interior, né? Ele vai colocar unicamente aquilo que ele sente, não o que ele vê muitas vezes, né? Ele vai expressar aquilo que ele sente, né? E não o que ele vê realmente, né? Então tem essa questão, né, do ser individual, né, em sua visão, né? E deixa eu corrigir aqui que eu botei objetivismo. Fiz uma confusão aqui, tá? Então vamos corrigir aqui. Não é objetivismo, não. Objetivismo é do realismo, né? A visão objetiva, isso é depois do romantismo, nós vamos ver, né? Então, o homem romântico não, o subjetivismo, né? A questão de ele expressar aquilo que está no seu interior, né? Por isso individualista, ele não olha para o todo, né? Ele vai falar aquilo que ele sente, aquilo que ele percebe, né? A visão única, né? A visão dele, né? Então essa visão, né? Se opõe a quê? A visão subjetiva, ao universalismo, né? Ao que está no entorno, né? Se opõe
objetivismo, né? Ser objetivo nas coisas, ver, detalhar, registrar, descrever, né? Sem viajar. Então, essa questão faz que esse homem romântico, né, tenha uma visão única, né? Por isso, individualismo, né? É essa visão que vai se dar através do seu interior, aquilo que ele sente, né? Seu mundinho interior, vamos dizer assim, né? Então, o nacionalismo, a questão que eu falei, a valorização da terra, né, da natureza, valorizando a terra, do índio, vamos ver lá na frente, né, a questão da figura do índio vai aparecer nas obras, né, no romantismo, né. A evasão e o escapismo, o escapismo é quando ele vai fugir dessa realidade, né? Ele vai, ao invés de enfrentar, né, a realidade, ele vai fugir, né? Ele vai viver um conflito e ele foge, né? Então, o que acontece? O homem romântico, em vez de encarar a realidade, ele vai fugir, né? E vai fugir em algumas questões, né? Que vão trazer nas suas obras, como resultado dessa fuga, falar do passado, né? Falar questões do passado, né? Vai falar também da solidão, né? Dentre outras questões que ele vai relacionar em suas obras que nós veremos, né? Nas gerações românticas, né? Muito bem. E a idealização da mulher e do amor o homem romântico é aquele que vai idealizar a mulher, né? O poeta romântico, ele tem um olhar em relação à mulher, é como se a mulher tivesse uma áurea, né? Uma figura inacessível, né? A idealização da mulher do romantismo, uma figura inacessível parecida com a do trovadorismo, né? Da cantiga de amigo, né? Então essa é a visão do homem romântico em relação à idealização da mulher, né? Então temos aí como características o individualismo e subjetivismo, o nacionalismo, a evasão e escapismo, né, que vai envolver o saudosismo, o sonho, né, a consciência, né? E o exagero também, né? Essa questão do exagero também faz parte dessa característica do homem romântico, né? Nós podemos ter como característica do exagero o mal do século, né? Essa expressão mal do século, que nós vamos ver mais adiante, onde acontecia uma excessiva melancolia. Então, não só uma excessiva melancolia, mas também um excessivo pessimismo, né? Solidão, várias coisas vão ser, de certa forma, exaltadas nesse período, mas nós vamos ver mais à frente, o mal do século, ok? Muito bem. Então temos aqui uma pequena introdução, né, do romantismo, né, como se dá, né, o estado de alma do homem romântico, como podemos confrontar algumas características do arcadismo com o romantismo, né, porque vai haver essa mudança, assim como há transições, né, mudanças de uma escola a outra, assim como foi do barroco para o arcadismo, agora do arcadismo para o romantismo, algumas questões parecidas e algumas diferentes, né, que serão modificadas, né? E o que nós precisamos saber primeiro como base, né, para nós que vamos começar a estudar agora o romantismo, é saber dessa questão, essa característica principal do homem romântico, que é o subjetivismo, né?
a questão da individualidade, do subjetivismo, da oposição ao universalismo, né? Ao universalismo e ao objetivismo, né? O homem romântico, ele vai viver o seu mundinho interior, né? Ok? E por hoje a gente encerra por aqui a nossa videoaula. Até a próxima sala de dúvidas, onde vamos aprofundar essas questões e eu vou passar alguns exercícios para vocês, ok? E depois nós vamos falar de cada geração romântica. Aí vai ficando cada vez mais claro cada questão. Um forte abraço em todos.